Pronto, agora estamos no ar. Dando continuidade a essa maratona do Inteligentes Demais. Agora eu vou entrevistar o André Massaro. E eu queria começar com você se apresentando, André. Fala um pouquinho de você, sua profissão, o que você faz, como se Primeiro, apresenta. assim, quando você falou inteligente demais, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu acho que eu entrei na entrevista errada, não era essa aqui, né? Mas eu Eu acho te que enganei, tá vendo? Eu é, falei que era outra é, coisa, mas é assim, é Não, inteligente eu acho que demais. talvez eu tenha te enganado, né? Não sei, né? Eu Ah, estou no lugar errado. Mas enfim, meu nome é André Massaro, né? Como você já me apresentou, e eu sou da área de finanças, né? Então, assim, é. eu sou um administrador de formação, pós-graduado em economia. Eu sou agora pós-graduado em neurociência e psicologia. Isso eu não Você sabia, né? fez? Eu não sabia, não. Né? O que o tédio não nos leva a fazer, né? Mas é E legal, é legal. não, mas para mim é importante. Na área de finanças, na área de investimentos, é importante, porque a esmagadora maioria dos erros que as pessoas cometem não são erros técnicos, são erros são erros emocionais, assim, né? Então, tem Como bastante é a que ver é com a minha isso? Fala um área, pouquinho, né? explica um pouquinho esses erros emocionais. Não, já vou chegar lá, né? Só Ah, continuar um pouco aqui com a apresentação. Então, assim, eu sou tanto da área de finanças propriamente, né, de investimentos. Eu sou analista de investimentos, analista de valores imobiliários, né, como se fala no nosso jargão, ah, e também professor. Então, sou professor de finanças em algumas escolas aí, como a P3 Educação, que é a escola da Bolsa de Valores, né, o antigo Instituto BMF Bovespa, FIA, IBMEC. Então, são escolas de negócios, assim, onde eu dou ah. aula de finanças e investimentos, né? E aí, falando um pouco dessa questão, assim, das influências emocionais, né? Existe hoje uma área cinza entre a economia e a psicologia, que é chamada de economia comportamental, né? Então, é uma área, assim, que começou a ficar popular, acho que lá para os anos 60, né, mais ou menos por aí, e que hoje ela é bem forte, né, porque a economia sempre partiu do princípio de que as pessoas eram racionais, né, tomavam suas decisões racionalmente. Hoje a gente sabe que as decisões das pessoas, dos investidores em particular, são tudo menos racionais, né? Demoraram para descobrir isso, hein? Sim, demora. Porque assim, o pessoal fica Os preso naqueles psicólogos modelos. já sabiam já há muito tempo, tá? É, Desculpa aí, mas estão atrasados. sim, mas o economista tem essas limitações, né? Quer dizer, o pessoal acha que economia é uma ciência exata, né? Então eles ficam se Hum, preocupando muito com o modelo, etc. e tal, e acabam se afastando um pouco da realidade. Então eles foram, né, se aproximaram da psicologia para tentar encontrar soluções para isso, né? E ah, inclusive em 2002 o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, né, foi um psicólogo americano de origem israelense, nasceu em Israel, chamado Daniel Kahneman, né? é. E ele ganhou o Prêmio Nobel com a teoria da perspectiva, né? Que inclusive ele se tornou famoso aí, ele tem um livro que é bastante popular, né, que chama Rápido e Devagar, que Já ouvi falar, já ouvi falar. eu acho é um dos livros assim que mais me influenciou, assim, até na vida de financista, né? Mas é Ah, interessante assim, porque normalmente, né, o Prêmio Nobel de Física quem ganha é físico, o Prêmio Nobel de Medicina quem ganha é médico, o Prêmio ah. Nobel de Economia vai todo mundo, menos economista, né? Então tem psicólogo, tem de tudo ali, né? Não sabia disso também, informação Sim. nova aí. Então isso significa que o dia que você ficar muito de saco cheio da sua profissão, saiba que a economia vai te receber de braços abertos, né? Você sabia que eu já trabalhei no Banco Pactual? Eu tenho uma vaga lembrança de você ter falado sobre isso. Foi há muito tempo atrás, mas É. deixa para lá, vamos continuar. Então, bom, então você é economista, professor, pós-graduado, Administrador. Sou administrador. administrador. É administrador, eu pensei que você tinha feito Eu economia. sou pós-graduado em economia. Tá, depois a gente vai aprofundar isso. Eu queria saber um pouquinho da sua origem, né? Tá. Me contasse um pouquinho sobre sua família, seus pais, irmãos, como é que foi a sua criação, como é que foi sua infância. Então vamos lá. Eu venho de uma família de
de classe média alta, né? Ou, vamos dizer assim, classe média, algo no meio do caminho entre a classe média média e a alta, né? Quer dizer, às vezes não tão alta quanto eu gostaria que fosse. Mas, assim, o meu pai já é falecido, né? Meu pai faleceu há aproximadamente 5 anos, minha mãe ainda é viva, eu tenho um irmão mais velho que eu, assim, bem mais velho, né? A gente tem 13 anos de diferença. E o que eu tenho a dizer, assim, de positivo da minha família, e que hoje, né, quer dizer, olhando para trás, quando eu era criança eu não conseguia dar valor a isso, mas hoje eu dou valor, né? Quer dizer, eu cresci num ambiente que foi muito estimulante intelectualmente, né? Tanto que eu digo assim que eu que tenho quase 50 anos de idade, né? Quer dizer, então eu tive uma infância, adolescência numa época assim, sem internet, sem TV a cabo, né? Quer dizer, sem nada, nenhuma das Não consigo comodidades, imaginar né? como que é isso. Pois é, né? Você com seus 25 anos aí não imagina o que é isso. Mas assim, já houve um dia, né? Quer dizer, houve um dia na vida. No século passado, né? É, Mas no milênio passado, sim. inclusive, né? Então, já teve um dia na vida que, se você quisesse assistir um filme, você tinha que esperar passar na televisão, com sorte passava, né? E as pessoas paravam o que iam fazer para assistir aquele filme. Então, era uma época, né? Quer dizer, que você não tinha muito acesso às coisas como a gente tem hoje, e que não tinha escolha, né? Hoje, quando a gente fala do material intelectual que a gente consome, em grande parte é uma questão de escolha, tá? Então, quando você vê alguém aí assistindo, né? Não vamos nem mencionar nomes assim, mas você vê pessoas assistindo. Mas maratonando, né? Mas quando você vê Por isso pessoas que eu assistindo. fui maratona aqui, ó. Tô Então, ligada. mas pessoas assistindo determinados programas, ouvindo determinados tipos de música, né? Quer dizer, hoje a gente tem bastante claro que isso é uma questão de escolha. Naquela época, você não tinha muita escolha, né? Então, as pessoas Hoje assistiam. tem excesso de escolha. Hoje o problema do ser humano é que você tem, isso eu falando como psicóloga, você tem tanta escolha que a gente não dá conta mais As da pessoas são quantidade de escolha. paralisadas, né? O paradoxo da escolha. Mas naquela época, assim, se assistia, né? Quer dizer, as pessoas até de alto nível intelectual assistiam assim novela, programa de auditório, né? Ouviam música popular, porque era o que tinha, não tinha opção, né? Os Uma coisa que trapalhões. exato. E aí eu olho para trás, né? E eu vejo assim, eu cresci num lar em que não se assistia novela, tá? Opa. Meus pais não viam novela, meus pais nunca assistiram o especial de fim de ano do Roberto Carlos, né? Quer dizer, não se consumia esse tipo de coisa na minha casa, né? E na época eu me sentia absolutamente estranho, né? Quer dizer, muitas vezes eu não tinha assunto, né, com os meus pares na época. E eu até, né, em determinados momentos, até condenei minha família, né? Julguei minha família, falando, nossa, por que vocês são assim? Hoje é aquela coisa que eu olho para trás e eu falo assim, nossa, acho que eles estavam certos, né? Então, assim, hoje eu sou grato, né? Eu chego para minha mãe assim e falo, ó, né, obrigado por ter sido desse Poxa, mas jeito. nem o especial de Natal do Roberto Carlos também é triste. Não, de jeito nenhum. Não, isso é de matar, né? Então, assim, nunca. Não, mas eu gosto. Não, ninguém é perfeito, tá? Ninguém é perfeito. Eu também tenho algumas coisas aí de vez em quando que eu não só conto, né, as escondidas, assim, para pessoas muito da minha confiança. Mas, no geral, eu fui exposto à informação e a material intelectual de muito boa qualidade, apesar que eu mesmo pisei na bola. Eram livros ou era livro? Era o quê? Era muito livro, filme, né? Então, sempre que tinha oportunidade, ia no cinema, passava algum filme na televisão. Era uma época que não tinha videocassete. O pessoal já não sabe o que é videocassete. Videocassete era a inovação da época, né? Já ouvi falar um negócio que rodava, assim, né? Meio esquisito. Sim. Isso há 53 mil anos atrás. Tinha que colocar, né? Para devolver, tinha que rebobinar a fita. Exatamente. E se você não rebobinasse para entregar no videoclube, você já ouviu essa palavra em algum momento na sua vida, né? Você levava uma multa. Você tinha que entregar a fita, né, toda voltada para trás.
Mas assim, então, música, né? Quer dizer, qualidade musical muito alta. Meu pai gostava muito de música clássica, né? Minha mãe e meu irmão mais velho gostavam de rock, né? De rock de verdade, né? Quer dizer, numa época também, hoje, né? Caiu no esquecimento aí. Então, eu fui exposto a muito material intelectual de boa qualidade. Eu, de certa forma, não fiz a minha parte. Quer dizer, o que eu tenho um pouco de remorso, de arrependimento, é assim, minha família deu o melhor. Hoje eu olho para trás, eu vejo que era o melhor. Eu não soube aproveitar isso tão bem. Tanto que, assim, eu não fui um bom aluno. Tá? Eu fui como aluno, assim, no ensino formal, graduação, né? Colegial, né? Aquelas coisas assim. Eu fui medíocre, né? Medíocre, tá? Então, assim, eu fui muito, muito, muito longe de ter sido um aluno brilhante, né? Apesar de eu gostar de estudar, gostar de absorver informação, mas eu gosto de fazer isso do meu jeito, né? Então, mesmo hoje, por exemplo, né, eu andei fazendo recentemente aí algumas experiências como aluno, né, em cursos, principalmente curso à distância, e eu gostei muito, porque aí eu consigo fazer do meu jeito, do meu ritmo, etc e tal, pelo canal que eu gosto, Na né? velocidade 2, né? Sim, né? Então assim, eu gosto do aprendizado, eu gosto de estudar, mas eu não gosto de ir na escola, né? Tá. E eu não gostava, tanto que assim, eu fui um aluno muito E ruim. você não tirava notas boas ou tirava? Não. Assim, depende da matéria, dependia do meu interesse. Que Algumas matérias eu ia que você muito bem. gostava? Eu era irregular, né? Eu era irregular. Por exemplo, eu era péssimo em matemática. Eu era muito ruim em matemática. Como Eu assim? comecei, eu comecei a ficar bom em matemática depois, né? Depois quando? No segundo grau? Depois adulto. Não, adulto. Ah, Porque depois de adulto eu comecei a estudar um pouco sobre matemática, não estudar matemática, mas estudar sobre matemática, sobre métodos de ensino de matemática. Isso até acho que é conversa assim para um outro momento, né? Porque essa é uma coisa que pode se alongar muito. Mas vamos deixar isso para o final. mas só para dizer assim, depois de adulto, eu descobri outros métodos de ensino de matemática em que eu olhava para aquilo e falava assim, puxa vida, se eu tivesse sido educado por esse método, a coisa teria sido completamente diferente. Tá, mas você pode só explicar mais ou menos qual é o método que você foi educado e quais seriam esses métodos diferentes? O método que eu fui educado é um método tradicional de ensino de matemática, que é voltado para a execução, né, que é voltado para você fazer as coisas, é voltado para você conhecer determinadas regras, determinados algoritmos, né, quer dizer, regrinhas em geral, né, e decorar, e você fazia uma série de atividades nas quais você não tinha contexto, então ficava tudo abstrato. Houve uma tentativa, isso começou nos Estados Unidos, teve um pouco no Brasil, e isso é anterior a mim, tá? Quer dizer, já tinha caído por terra antes de eu ir para a escola. Mas houve algo que se chamava de New Math, né? A nova matemática, que foi feita uma tentativa nos Estados Unidos, isso foi na época lá do Sputnik, né? Quer dizer, os russos, quando mandaram um satélite para o espaço, deram um susto nos americanos, né? Que falaram assim, puxa, os americanos estão meio emburrecendo, aquela coisa assim, não estão aprendendo matemática direito. Então, tentaram fazer um modelo de matemática em que era voltado para contexto, quer dizer, para a pessoa primeiro entender o contexto e depois aprender as operações matemáticas para ficar uma coisa mais casada, né, para deixar um pouco mais Tipo concreto. aqueles problemas de matemática? Não tanto problemas, mas assim, entender a raiz das coisas, né? Quer dizer, entender a própria formação dos números, né? Quer dizer, entender por que uma coisa com a outra vira uma terceira coisa, quer dizer, entender os porquês e não tanto os comos. É importante ressaltar, esse modelo, né, quer dizer, a história desse modelo, se revelou um fracasso total. A grande maioria das pessoas que entraram nesse modelo saíram piores do que entraram, tanto que ele foi completamente abandonado. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, puxa, isso teria funcionado perfeitamente para mim. Eu dei muita aula de matemática e eu Uhum. tinha, quando eu aprendi matemática, eu tinha uma professora que não era muito querida pelos alunos, mas eu adorava. Então, eu acho que isso é um problema de pessoas de alto QI, você ter uma compreensão diferente
e eu já dei muita aula de matemática particular. E às vezes o livro era muito ruim. Às vezes eu pegava o livro da criança e olhava, eu não conseguia entender o que queriam dizer no livro. Eu falava assim: olha, Sim. não dá para entender por aqui, eu vou te explicar de um outro jeito. Aí a criança entendia e tirava 10. Então, às vezes a criança saía do 3 para o 10 por uma explicação diferente. Então, eu acho que é uma coisa muito individual do jeito de cada um aprender. Né? Talvez aquilo que para você não seja bom, para o outro é bom. Exato. Não, e isso foi provado, inclusive, que a gente tem que lembrar o seguinte, que tudo que ocorre no mundo da educação, né, é feito para a maioria, né? Educação, seja educação pública, educação de massa, é feita para a maioria. A gente tem algumas coisas assim que são feitas para nicho, né? Quer dizer, tantas pessoas, né, com superdotação, até pessoas com algum tipo de atraso, etc. Mas são assim, os nichos, né? Quer dizer, são os fringes, assim, e o que é feito assim para o público geral não é feito para atender essas necessidades especiais. Provavelmente eu tinha algum tipo de necessidade especial que não foi atendida, tanto que outros assuntos, né, quer dizer, assuntos que são um pouco mais contextuais, eu consigo aprender de forma muito rápida, o que não aconteceu com matemática. Em matemática, por exemplo, assim, eu me perdi completamente em algum momento ali na transição da aritmética para álgebra, né? Quer dizer, quando você começa a enfiar letrinha em um monte de coisa, você já não sabe mais o que está acontecendo dali para frente, né? Então, dali eu me perdi completamente, descarrilhei ali. Dali para frente, tudo que eu fiz foi para passar, né? E aí, eventualmente, só depois de adulto, né, que eu falei, eu vou pegar todas essas coisas assim e vou estudar tudo de novo, né? Assim como adulto com outra visão, né? E isso eu acho que foi uma experiência muito boa, assim, para acertar as contas com o passado, tá? Inclusive, eu até recomendo para pessoas adultas, que às vezes tem, assim, alguns traumas, algumas experiências ruins do período de escola, fala assim, ó, pega todo aquele conteúdo de escola de primeiro grau, de segundo grau, estuda tudo de novo, só que com os olhos de um adulto. As coisas vão se encaixar de um outro jeito, né? Tá. E como que você se sentia em relação às outras crianças? Você se relacionava bem ou você ficava sozinho? Como é que era o seu relacionamento com as crianças? Assim, eu ficava bastante tempo sozinho, né? E porque além de, né, quer dizer, além de ter um padrão intelectual fora do padrão, né? Quer dizer, em alguns aspectos para pior e outros para melhor, eu tenho outras questões assim de natureza física, né? Quer dizer, você sabe disso porque você já me viu pessoalmente. Quem está me vendo não sabe. Eu tenho quase 2 metros de altura, né? E você acha que isso é um problema ou é um facilitador? Como adulto, é um facilitador em alguns aspectos. Por exemplo, então, é comprovado, né? Quer dizer, tem inúmeras pesquisas que mostram, por exemplo, que pessoas mais altas ganham mais. Tudo bem, eu fiquei um pouco fora dessa lista aí, né? Agora eu fiquei preocupada, né? Eu sou o outlier, tá? Mas assim. Mas também, ó, quem é baixinho tem a vantagem de não ter problema em avião, tá? Não, é isso que eu ia falar. Econômica de boa. Eu não posso andar na classe econômica, né? Não posso. Eu até assim, durmo na classe econômica. Não, eu não consigo. Eu sempre tenho que pagar o assento de emergência ali, né? Então, mas assim. É difícil mesmo, né? Para adulto é bom. Com criança, quando você é criança é complicado, porque adulto, o que a gente busca na idade adulta? Na idade adulta a gente busca diferenciação. Então todo mundo quer se diferenciar de alguma forma, né? Quer dizer, desde o sujeito que ele compra um carro mais caro, né? Vai morar numa casa mais luxuosa, vai fazer determinadas coisas, porque ele está tentando se diferenciar. Quando a gente é criança é um pouco diferente, a gente quer se igualar, quer dizer, tudo que é diferenciador acaba se tornando uma coisa um pouco negativa, né? E eu tinha essa característica, eu era o último da fila, né? Você acha que, pelo fato de ser mais inteligente, você percebia mais isso? Você acha que a combinação inteligência e altura fazia com que você percebesse essa diferença mais do que uma criança que não tem alto QI? Tá, primeiro eu tenho grandes dúvidas sobre a questão da alta inteligência, né? Não, mas isso eu é que acho, então você tem que concordar comigo.
Então se você me der a liberdade de eu tirar meu corpo fora nesse aspecto... Isso, essa é uma opinião minha. Mas É uma vamos opinião assim, minha. vamos assim assumir hipoteticamente que eu fosse um cara muito inteligente, tá? Ah, Hipoteticamente falando. E ah, ainda assim com um padrão físico fora da norma, tá? hum, Isso era muito evidente na época. Era muito evidente que eu sofria discriminações e coisas do gênero, bullying, né? Inclusive, né? Na época não tinha esse nome, né? Esse nome não era usado, mas certamente isso foi um fator assim de me diferenciar em algumas coisas eu fui efetivamente excluído, né? Então tinha uhum. atividades assim, ó, você é grande demais para isso, né? Dizer, até porque assim, eu parei de crescer com 13, 14 anos. Imagina um cara Nossa, com você tinha essa 13 anos, altura com 13, 14 anos já? imagina um cara de 13 anos de idade com 1,95 m, né? Nossa. Então, né? Na época, isso era esquisitice Mas suprema, ninguém assim. tentava bater em você também, né? Tentavam, Sério? até sim, porque você tem uma questão assimétrica aí, né? Porque Hum. se um cara pequeno bate em mim, ele é o herói. Se eu bato num cara pequeno, eu sou o covarde, né? Então, assim, era muito divertido bater em mim, porque as pessoas sabiam que eu nunca ia poder revidar com todo o meu potencial, né? Entre aspas, tá? Eu não cheguei a sofrer violência, nenhum tipo de grande Ah, violência, além das porradarias típicas de criança. Mas eu sempre percebia isso. Quer dizer, que ah, era muito vantajoso para um cara pequeno ah, tentar agir de forma agressiva comigo, né? Porque ah. ele saía como herói. É mais ou menos que nem o filhinho de papai, assim, que sai na rua e resolve brigar com a polícia, chamar o policial da rota, assim, de repressão, né? Ah, Porque ah. sabe que ele não vai sentar a porrada, sabe que a polícia não Pelo vai amor, bater, sabe por quê? Porque eu né? estou no extremo oposto, porque como eu sou Uhum. mulher e sou pequena, se eu, qualquer coisa que eu fizer, a culpa vai ser do outro, entendeu? Se eu bater em Sim. alguém, é o outro é que vai ser o agressor. Então foi É, não que eu você que me faça. sacaneou na infância. Eu vou lá ver a lista dos alunos lá para ver se eu encontro você ali. Nós vamos Quem acertar sabe? contas em algum momento, viu? Não, não que eu faça isso, mas eu entendo muito bem Sim. porque eu estou do outro lado, né? Então, realmente, às vezes, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, tá? Que não é o meu caso, mas, por exemplo, mulher que é muito bonita, tipo modelo, aquele tipo de mulher que chama atenção em todo lugar que passa. Se ela for promovida no emprego, Você não quer que eu diga para você, né? não, eu Para não falar quero, assim, porque eu você. não, eu não me enquadro nesse perfil. Eu estou falando de mulheres realmente excepcionalmente bonitas. Elas muitas vezes têm problemas profissionais, porque se ela é promovida, vai um monte de gente fazer fofoca, falando que ela Sim, conseguiu a promoção por outros meios. Então, às vezes, uma coisa que é uma qualidade positiva na pessoa, ela se torna uma coisa difícil de lidar. E eu acho que isso serve para a inteligência também, porque ela é uma coisa certo. que a pessoa inteligente tem mais, mas ela pode trazer algumas dificuldades de adaptação por você perceber coisas que os outros não percebem, né? Ou por não conseguir acompanhar as coisas pelo tédio, pelo simples tédio. A diferença é que inteligência você consegue esconder, tamanho não. Tá bom, eu já entendi que você sofreu mais por ser mais alto do que por ser mais inteligente. Isso significa que o mundo deve mais dinheiro para mim. Eu quero saber de quem que eu vou cobrar agora. Tá. E eu queria saber, se você não gostava de números, como que você foi fazer essa escolha de trabalhar com números? Porque hoje você trabalha com números, ou Trabalho. estou enganada? Não, eu trabalho com números. Primeiro, assim, no mundo das finanças, os números são extremamente contextualizados e a gente tem um grau de concretude, vamos dizer assim, Ah, né? Quer dizer, a gente vê as coisas acontecendo, né? Então ah, não tem tanta abstração, tem um pouquinho, não tem tanto. Mas a verdadeira razão pela qual eu fui em finanças é assim, eu fui para a escola de administração pelo motivo que aproximadamente 80% das pessoas vão para a escola de administração. Elas vão para a escola de ah. administração porque não sabem o que quer fazer da vida, né? Administração é um curso muito versátil, né? É. Então, você sai dali, você pode fazer um monte de coisa, né? Quer dizer, você pode trabalhar em diversas áreas, quer dizer, áreas no mundo dos negócios e dentro de uma organização, o É um curso administrador para procurar emprego.
ele é um curso muito versátil. Então, assim, quem não sabe o que quer fazer da vida vai fazer administração, era o meu caso, né? E aí, quando eu estava na escola de administração, no último, né, no último ano, você tinha que fazer uma escolha. Tinha uma especialização, um direcionamento que você ia para finanças ou para marketing. E eu cheguei à conclusão que eu era burro demais para marketing, né? Então eu falei, eu vou para finanças que é mais fácil, tá? Então veja, né, que Peraí, explica como é que é ser burro demais para marketing. Marketing é uma atividade que envolve alguns talentos, né? Um dos talentos do bom profissional de marketing, você como alguém da área de psicologia, você vai saber isso muito melhor que eu, e você tem esse talento. É o talento de você conseguir se colocar no lugar de outra pessoa. Empatia. Mas assim, imagina a empatia voltada para o produto, né? Que é porque eu, por exemplo, se eu vejo alguma coisa qualquer que eu olho, um produto, um livro, um curso, um programa de televisão, então imagina que eu ligo a televisão e assisto algum programa popular, né? E eu falo assim, nossa, esse programa é uma merda, né? Esse programa é horroroso, tá? Eu esqueço que aquele programa não é feito para mim. Ele é feito para um outro tipo de público. Eu tenho dificuldade de enxergar isso. Quando eu entro no YouTube sem colocar lá a minha identidade, eu penso, o quê? Sim. Como é que tem gente que assiste isso? Você entrar sem estar logado ali, de repente você vai dar de cara eu fico meio chocada, Então, por exemplo, o profissional de marketing, ele tem uma grande capacidade de enxergar naquilo oportunidade. Ele fala assim, olha, eu odeio esse negócio. Mas tem gente eu não que tenho gosta. essa capacidade também, viu? Eu acho que você tem e está latente aí em algum lugar, né? Porque na psicologia, às vezes, você precisa de um pouco disso, né? Eu não tenho essa capacidade. Eu já tentei desenvolver essa capacidade depois, até porque na minha atuação profissional eu acabei me reaproximando de marketing, né? Porque principalmente a parte de marketing digital, tudo isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é assim, eu cheguei onde eu cheguei profissionalmente, pessoalmente, etc. Então, assim, eu sou o resultado dos meus fracassos, dos meus erros e da minha incapacidade de fazer escolhas, né? Porque, assim, por que eu fui para a escola de administração? Porque eu não sabia o que eu queria fazer, né? Por que eu fui para finanças? Porque eu achei que eu era burro demais para outra opção, tá? Então, nada na vida eu fiz planejado, aquela coisa, não é isso que eu quero, é aquilo que eu quero chegar. Eu fui levado, né? Então, assim, se eu for ver hoje, tá? Hoje, assim, a minha vida profissional, eu não sei como é que ela poderia ser avaliada, assim, se eu sou bem-sucedido, mal-sucedido. Eu acho que eu sou bem-sucedido, né? Porque eu tenho uma reputação pública, assim, tem gente que vem falar comigo. Fala um pouquinho dessa profissão, do que você faz hoje, qual é a sua reputação. Eu sei que tem muita gente que está assistindo aqui que já te conhece, mas tem muita gente que nunca não te conhece, não sabe o que você faz. Exato. Então, assim, eu consegui ter sucesso, sei lá eu como, mas não foi planejado, tá? Então, é aquela coisa assim, se um dia na vida eu fizer, sei lá, uma palestra motivacional ou um livro de autoajuda e dizendo assim, não, porque eu tive a visão, né? Porque eu vi, eu foquei no que eu vou estar mentindo descaradamente. Eu não sei como eu cheguei onde eu cheguei, tá? Eu fui levado por uma série de acidentes, uma série de erros, etc e tal. Quer dizer, então, no final das contas, o que eu virei? Eu acabei virando um autor, né, na área de finanças pessoais, de investimentos, depois de muitas idas e vindas. Então, publiquei alguns livros na área, quer dizer, construí uma reputação na área, né, uma reputação pública, inclusive, quer dizer, trabalhei junto aí com alguns veículos de mídia, né, numa época pré-internet, tá? Porque hoje é complicado falar disso, né, porque a gente vive na época dos influenciadores digitais. Então, você dá um tiro para o alto, cai meia dúzia de experts em finanças no seu colo que nunca fizeram nada de finanças na vida. Tudo, né? Em tudo está meio complicado lidar com a concorrência de quem não sabe nada e fala muito, né? Exato. Mas, assim, eu acabei construindo uma reputação como profissional de finanças, voltado para essa área de finanças pessoais, numa época pré-internet. Então, assim, eu tive livro praticamente publicado. A pré-história da internet. Tive livro publicado, fui vinculado a veículos de mídia famosos, assim como a Revista Exame, a Jovem Pan, etc e tal.
virei professor na Bolsa de Valores, quer dizer, eu não sou professor de Bolsa de Valores, eu sou professor da Bolsa de Valores, assim, oficial, né? Uau! Ah, Então, assim, eu cheguei nessas coisas. Hoje, quer dizer, quem olha de fora, olha para mim e fala assim, puta, esse cara é bem sucedido, né? Porque ele tem ah. reputação, é reconhecido, no mercado financeiro as pessoas me conhecem. Mas você é uma referência, né? Eu já fui mais, porque o Ah, meu mercado ele ficou muito bagunçado, muito saturado por conta dessa bagunça aí que virou a internet, né? Quer dizer, os Instagramers, influencers, YouTubers, etc. e tal. Então, a minha imagem pública acabou ficando assim um pouco diluída. Mas, de qualquer forma, assim, uma pessoa que me conhece, ou me conheceu em outras épocas, olhava assim e falou, puxa, esse cara é um cara bem sucedido, porque ele criou uma ah. reputação, etc. e tal. Então, eu posso muito facilmente enganar qualquer um dizendo assim: olha, eu criei isso, eu Uhum, construí isso. E a hum. verdade é que eu não construí nada, eu fui levado, né? Eu fui levado. Foi tudo acidental. Eu não planejei absolutamente nada, né? Então, mas eu tenho um ponto de vista diferente a respeito disso. Eu acho que todo mundo tem algumas oportunidades na vida, né? Algumas pessoas têm mais, outras têm menos, tá? E aí você tem a oportunidade passando, né? E você pode pegar ou não essa oportunidade. Tem Sim, pessoas que têm poucas oportunidades e pegam todas as oportunidades que têm. sim. Tem pessoas que têm muitas oportunidades e não pegam nenhuma. Uhum. Então, talvez Não, você. nesse aspecto, você está correto, porque, assim, existe um fator de aleatoriedade, né? Hum, No meu caso, por exemplo, talvez não seja a prova de que existe aleatoriedade, porque eu peguei, óbvio, eu peguei oportunidades me surgiram e continuam surgindo e eu vou pegando essas oportunidades. Mas eu não crio essas oportunidades. Elas uhum. aparecem, né? E eu já perdi também muitas oportunidades. Mas assim, o ponto é que isso não foi uma coisa planejada. Às vezes eu olho para trás e fico pensando assim, nossa, se eu fosse um cara, talvez na minha infância, na adolescência, aquele sujeito assim que ele tem um direcionamento, que ele tem uma coisa com a qual ele se identifica, é que nem aquela criança que com 3 anos de idade, ela mal falou a primeira palavra, alguém pergunta assim, o que você quer ser quando crescer? Médico, né? Aí a pessoa fala, continua, eu vou ser médico, você entra na escola de medicina, quer dizer, já sabia desde o começo o que ia fazer. É como se Ah, tivesse mas vindo com o isso daí, passaporte olha, carimbado, né? isso é o que eu chamo do mito da vocação profissional. Poucas Isso é pessoas, sorte, eu não sei. Talvez não, seja mas uma enorme sorte, né? poucas pessoas têm vocação profissional. Quem tem vocação profissional sabe, Sim. mas são poucas pessoas. A maioria das pessoas sabe o que gosta, muito o que não gosta, e o que Uhum. dá para fazer e o que não dá, né? Então, Claro. aí você vai, isso que você está falando, já me falaram a meu respeito, uma pessoa externa já me deu um feedback que eu sou uma pessoa que eu fui pegando as coisas e que eu soube aproveitar as oportunidades que apareciam. Então, acho que é muito parecido também. Sim. Poucas pessoas com 17 anos, 18 anos, sabem o que querem da vida. Uhum. Hoje as pessoas acham que sabem, mas não tem a menor noção. A gente ainda, pelo menos, pegou uma época que a gente tinha uma noção de como seria o mundo dali a 10 anos. Hoje ninguém tem ideia de como vai ser o mundo daqui a 5 anos. Então, Sim. escolher profissão hoje, eu acho que é bem mais difícil do que era antes, Não, né? isso eu concordo com você. É infinitamente mais complicado. Quer dizer, o próprio setor acadêmico, o setor de ensino, ele é muito mais complicado do que era antes. Quer dizer, está uma coisa muito mais mercantilista. Isso eu sei porque eu também sou ligado a esse setor, né? Quer dizer, de dar aula em várias escolas, várias faculdades e de vários níveis. Quer dizer, eu dou aula em pós-graduação, em graduação não, né? Mas eu trabalho com escolas extremamente elitizadas, né? Aquela escola assim que o aluno é multimilionário e ele trata o professor como se fosse um garçom, assim, né? Quer dizer, ele está lá para ser servido, né? E trabalho em escolas assim, já trabalho. Leva uma bandeja, uns copinhos, quando você É, sentir dessa forma, você leva o copinho para o aluno, aí ele não vai exato. entender, aí você explica. Como dizem, né, é a escola que não tem aluno, ela tem cliente, né? É, E já dei aula assim, em escolas populares, extremamente populares, em que as é. pessoas estão lá, né? Quer dizer, você vê que a pessoa está suando ali, pagando do próprio bolso,
e que você fica com aquela percepção assim, nossa, o cara ele realmente acredita, etc e tal, mas é claro, é evidente que ele não vai conseguir aquilo que ele está buscando, quer dizer, ele não está com a informação totalmente Você entende correta. dessa forma? Que Por ele não conta vai... do próprio, por conta de deficiência de formação, do próprio preconceito do mercado, né, contra pessoas assim que vêm de escolas de perfil mais popular, pessoas que... Porque não adianta, as empresas, as corporações, elas adoram fazer o discurso de diversidade, de ESG, né, de responsabilidade social, tal, mas, lamentavelmente, isso ainda é muito para inglês ver, quer dizer, grande parte das empresas ainda é extremamente elitista, extremamente elitista. Então tem uma barreira de entrada gigantesca para aquelas pessoas assim que não são de uma origem familiar assim muito padrão, né? Padrão assim aos olhos dessas empresas, dessas organizações que não estudaram nas escolas de elite, etc. e tal. Então assim ainda tem muito isso, tem muito preconceito. E se vê nas escolas mais populares, assim, que eu já dei aula muitas vezes, né? Que o pessoal, às vezes, sonha bem alto, assim, e acaba não conseguindo. A prova disso, né? Como você falou, um monte de gente, assim, que não sabe o que vai fazer da vida. Esse é um ponto. Uhum. Aí você junta isso, quer dizer, a uma enorme quantidade que está entrando aí no ensino superior, às vezes no ensino superior de baixa qualidade, com pouca informação daquilo que vai fazer. O resultado que a gente vê é assim, tem um monte de gente que estudou, que tem diploma, que tem graduação, que eventualmente tem pós-graduação, que não trabalha na área para a qual estudou, quer dizer, ou não trabalha porque descobriu que não era aquilo que queria fazer, né? Então mostra que houve algo errado lá atrás. Ou não trabalha porque não consegue, porque não tem oportunidade, então gera uma grande frustração e gera, né, uma desilusão que a gente... Eu não sei como que isso vai se refletir no futuro. Eu não sei se em algum momento, né, as pessoas vão começar a olhar para o sistema de ensino. Isso no Brasil ainda não acontece. Nos Estados Unidos eu já percebo que acontece um pouco mais. Quer dizer, algumas pessoas começam a questionar o valor do ensino formal como um todo, porque não conseguem obter o retorno. Quer dizer, nos Estados Unidos, um aluno típico vai pegar um financiamento estudantil ali, na expectativa de que vai arrumar um emprego, vai ganhar dinheiro para pagar aquele financiamento estudantil, mas ele sai da escola, não consegue um emprego, vai arrumar um subemprego qualquer aí e vai ficar o resto da vida devendo dinheiro, né? Então, eu como percebo... se fazer faculdade garantisse o emprego e a gente sabe que não é bem Exato. assim. Tem E é um muitos outros custo muito fatores. alto. É um custo muito alto. Quer dizer, para quem É. entra numa escola pública, né, com algum tipo de subsídio, tudo bem, o custo não é tão alto. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, já que a gente falou, o custo lá é altíssimo, né? Quer dizer, lá se põe dinheiro do bolso mesmo. Aqui no Brasil, né, nós temos aí algumas escolas particulares, assim, que são mais elitizadas, são caríssimas, tem as escolas mais populares, só que quando se vai para as escolas mais populares, se tem o problema do preconceito, né, que muitas vezes se tem aí no mercado, que é o preconceito geral, quer dizer, a escola de elite ou não de elite é só mais um item de preconceito. Então, assim, você tem preconceito de idade, preconceito de gênero, preconceito de etnia, preconceito de não sei o quê, e mais o preconceito da origem escolar, né? Então, é isso aí, né? Quer dizer, algumas pessoas começam a questionar o valor disso como um todo. O mercado de trabalho não tem vagas para todas as pessoas da forma como as pessoas gostariam. E vai ter menos ainda. E muitas vezes é vendida a ideia de que se você pagar um curso XY, ou a pós-graduação, ou MBA, ou não sei o que, a pessoa vai conseguir, e a pessoa muitas vezes compra essa ideia. Então, é um mercado de vender curso, né? Que é aquilo que a gente estava falando de marketing, né? A ideia de vender um curso. Comerciantes, famílias de comerciantes, eu já ouvi muitas vezes falando o seguinte: para que você vai gastar dinheiro com faculdade se você pode investir num comércio, né? É uma coisa meio essas pessoas que são de família de comerciantes mesmo, de longa geração, eles entendem dessa forma, que é muito melhor você gastar esse dinheiro investindo num comércio, né? Sim, de fato, esse raciocínio está correto, principalmente quando se vem de uma família com histórico empreendedor e de um histórico de sucesso.
Que aí fica mais fácil porque a criança ou o jovem, ou seja lá quem for lá, viu casos de sucesso acontecerem dentro da família, e isso pode ajudar. Mas a gente não pode esquecer do seguinte, que a grande maioria dos negócios morre nos primeiros anos. E isso não é um problema só do Brasil, isso acontece no mundo todo. Então, essa ideia, por exemplo, de que o empreendedorismo é o substituto para a falta de emprego, isso é uma ideia falsa. Eu vejo muita gente falando isso, principalmente aí na área de motivação, de autoajuda, que os famosos empreendedores de palco aí, né? Falando, porque a solução é empreender. Nunca teve empresa, mas na palestra, né? A solução é empreender. Quando eu ouço alguém dizendo assim que a solução para o desemprego é empreender, a imagem que me vem à cabeça é a Maria Antonieta, né? Antes da Revolução Francesa. Tem um evento famoso da Revolução Francesa que ninguém sabe se é real ou se é um mito, né? Provavelmente é um mito, mas que diz ali que o povo estava furioso, chegaram para ela assim e falavam assim, o povo tem fome, o povo quer pão e não tem pão, né? E aí ela teria respondido assim algo como, se não tem pão, que comam brioches, né? Alguma coisa assim. Então, isso né, se ensina muito isso nas aulas de história. Eu acho que isso não foi uma coisa real, mas isso ilustra bem a ideia, a desconexão dessas pessoas com a realidade. Tem muita gente desconectada mesmo. Fala assim, se ele não consegue emprego, vai empreender. Vai empreender que você vai ver o que vai acontecer. Você vai entrar num negócio... Uma vez eu perguntei para um cara que vende... Eu não vou falar o ponto que ele vende milho, tá? Sabe esses que vende milho no Paraty? Sim. Eu sempre tenho esse tipo de curiosidade, não sei se você tem. Quantos milhos ele vendia por dia? Ele vendia 3 sacos de milho, saco mesmo, sabe saco, como que é um saco de milho? 3 por dia, todos os dias. E a R$5 o potinho lá com 2,5 milhos, uma coisa assim, né? Então o cara ganhava bem. Não, mas ganha, mas assim... Eu acho que às vezes eles ganham mais do que o dono do restaurante. Mas assim, se 70% dos empreendedores quebram, isso significa que 30% tem sucesso, né? Sim, então esse cara do milho está nos 30%. A questão é que o risco, quando você pega uma pessoa assim que, nossa, perdeu o emprego, imagina alguém que perdeu o emprego com a pandemia, né? E está com a situação completamente bagunçada, zoada, devendo dinheiro, desesperada, topando fazer qualquer coisa. Se tiver um carro, vai dirigir para o Uber. Se tiver uma moto, vai fazer para o iFood. Quer dizer, ele vai pegar o que vier. E alguém chega e fala, não, tem que empreender, né? Tem que empreender. Quer dizer, esse cara, eventualmente, ele vai pegar todo o dinheiro que ele conseguir, vai pegar dinheiro emprestado com a família, não sei o quê, para embarcar numa aventura que ele tem 70% de chance de quebrar, né? Então, assim, a ideia de que o empreendedorismo é a solução para o desemprego é uma ideia, eu não vou dizer que é uma ideia falsa, mas é uma ideia muito difícil de defender, né? Porque o risco de perda total disso é muito alto. Quer dizer, é muito bonito falar de história de sucesso, os mortos não falam, né? Dizer, o cara que deu certo na vida vai lá escrever. O cara do milho, em algum momento, vai fazer um livro de autoajuda ali, dizendo como eu venci, né? Outros meia dúzia que tentaram vender milho e quebraram, esses não estão vivos para contar a história dele, né? Que dica você daria para quem tem 18 anos e vai entrar numa faculdade agora? A primeira dica que eu daria é assim, faça a faculdade. Tá? Não embarque na ideia de alguns aí de que a faculdade é inútil, não sei o quê, não sei o quê. Faculdade não vai te dar nada. Tá? Faculdade não é uma garantia de emprego, mas é o mínimo exigido. Quer dizer, hoje não é um diferencial, hoje é um pré-requisito. Então, assim, faça uma faculdade. Aproveita que hoje... Tem um participante especial na entrevista. Entrou aí, né? Representante do mundo felino aqui para nós, né? E aí, assim, hoje, né, quer dizer, nós temos aí opções, a gente estava falando aí das escolas populares, né, quer dizer, vai fazer um curso à distância, alguma coisa, tudo bem, não é o cenário ideal, mas é melhor do que nada, né? Então, assim, a pessoa vai adquirir uma formação, etc e tal, é importante. Eu sei que tem muita gente aí da área de autoajuda, influenciador, não sei o quê, dizendo, porque a escola é inútil, inútil, inútil. Não é porque a escola tem um valor de sinalização. Como conteúdo pode ser inútil, tá? Conteúdo, você não vai buscar conteúdo na escola. Uma pessoa talentosa vai ler, vai assistir, vai fazer aula no Coursera, tal. Você vai aprender talvez melhor do que na escola, mas o tal do título é importante. As pessoas adoram dizer, porque o título não tem importância. Tem importância, sim. Tem. Tá?
Tem. As pessoas olham para a porra do título. Então, não se iluda, né? Se você chegar numa empresa, numa entrevista de emprego e falar assim, olha, eu não estudei no MIT, mas eu fiz todas as aulas do MIT pelo Coursera, o cara vai te chutar dali, tá? Então, assim, não caia nessa ilusão. O título é importante, né? Quer dizer, tem gente que está iludida com isso. Então, a dica para o cara de 18 anos, vá fazer a faculdade, mas não tenha nenhuma expectativa. Então, assim, vai fazer, encara isso como um pré-requisito. E ainda assim você vai ter que construir alguma coisa em cima disso. Quer dizer, você vai ter que estudar por fora, quer dizer, vai ter que estudar para se diferenciar, né? E eu acho que para um cara de 18 anos, assim, não está tão difícil. E aí eu vou fazer um comentário assim que algumas pessoas podem até ficar um pouco desagradadas, né? Principalmente as mais novas. As mais velhas provavelmente vão concordar comigo. O profissional jovem de hoje ele é um profissional diferente do profissional da minha geração. Tá? Não da sua, porque você tem 23 anos de idade. Tá? Mas, assim, da minha geração... Pessoas inteligentes não têm idade, tá? Mas, assim, eu tenho idade porque eu não sou inteligente. Então, eu tenho 48 anos, vou fazer 49 agora no começo. O pessoal da minha geração, né, quando eu comecei a carreira profissional, assim, a gente ralava pra cacete, você tinha um alto nível de comprometimento, a gente aguentava porrada, bullying, não sei o quê, né, sem chorar no banheiro, sem se desmanchar, sem botar a bola debaixo do braço e falar não brinco mais. E eu vejo, assim, o pessoal, muitas críticas ao pessoal atual, assim, por não ter muita, né, assim, não ter muita resiliência, né? Então, uma pessoa jovem hoje, que além de trabalhar a questão do conteúdo, trabalhar um pouco a questão da resiliência, quer dizer, se mostrar um pouco mais confiável, um pouco mais presente no trabalho, provavelmente ela vai conseguir algum tipo de diferenciação. Obviamente, assim, eu não estou falando que se deva tolerar abuso, tá? Abuso a gente não deve tolerar de jeito nenhum. Então, o sujeito que vai trabalhar numa empresa, que vai sofrer abuso, que vai sofrer agressão, etc e tal, tem que chutar tudo para o alto mesmo. Mas, assim, hoje, uma pessoa mais jovem que desenvolve um pouco mais de resiliência, um pouco mais de comprometimento, eu acho que isso é um diferencial importante, tão ou mais importante do que a formação acadêmica. A formação acadêmica é importante, tá? Eu faço questão de ressaltar isso, né? A ideia de que, vou simplesmente não vou estudar nada é complicada, né? Mas tem fatores assim que eu vejo que comportamentais que eu vejo que é possível se criar algum tipo de diferenciação. Ok, bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu queria saber como é que você é nos relacionamentos interpessoais. Se você tem facilidade, dificuldade, como que é essa parte na sua vida? Essa é a hora que eu podia trazer minha mulher aqui para falar, né? Aí ela ia desfiar todo o lado negativo do meu currículo. O que ela ia falar? Que eu sou chato, né? Que eu sou complicado, que eu sou cheio de mania e tudo mais, né? Mas, assim, eu não sou uma pessoa, assim, super, super fácil de conviver, né? Aliás, eu diria assim, eu acho que eu sou uma pessoa legal, né? Dizem que o autoelogio é a melhor coisa para destruir a credibilidade de alguém. Eu acho que eu sou um cara legal. Só que, assim, eu me encaro naquela categoria do cara introvertido. Uma vez, né, um amigo meu me recomendou um livro, que é aquele livro Quiet, né? Que aqui no Brasil ele acha que ele foi traduzido como O Poder dos Quietos, né? Que falava do introvertido, do extrovertido. E aquele livro foi libertador para mim, né? Porque a autora, né? Quer dizer, ela falava, o extrovertido é aquele sujeito assim que ele se energiza na presença de outras pessoas. Então ele gosta de fé, ele gosta de gente porque aquilo faz ele se sentir vivo. O introvertido, ele pode até ser um cara legal, mas assim, por 1 hora, 2 horas no máximo, né? Ele fica drenado de energia. Eu li aquilo e falei, meu, sou eu. Por 1 hora eu sou o cara mais legal do mundo. Em 1 hora e meia eu vou estar começando a dar resposta ácida. Em 2 horas você vai me detestar. A inteligência tem a ver com isso ou não? Isso é uma característica paralela à inteligência? Tem um pouco, assim, tem um pouco, mas é menos do que as pessoas acham, né? Porque é aquela coisa assim, quando você tem um nível de inteligência um pouco maior, é óbvio que o relacionamento social fica um pouco prejudicado, porque o seu repertório de assuntos fica limitado, né? Quer dizer, você não pode ter conversas e falar de assuntos, assim, às vezes um pouco mais
elevados, um pouco mais complexos com o público O que geral. seriam assuntos mais elevados e mais complexos? Olha, talvez, vamos dizer assim, qualquer coisa que fuja de atualidade, de trivialidade, de futebol, de mídia, de vida de artista, de moda, etc e tal, né? Então seria aqueles assuntos isso aí, né? As bobagens das mídias sociais. Então imagina que alguém queira falar, sei lá, de geopolítica, de economia, de alguma coisa, né? Quer dizer, K-pop, pessoas que você já estudou sobre o K-pop? eu só conheço o cara do Gangnam Style lá, né? É o único que eu já vi, Mas é né? legal pra caramba, K-pop, ó, É, vai estudar, eu descobri há pouco é. tempo. Não, eu sei, É os complexo coreanos, pra caramba, não é complexo, é uma indústria os complexa. coreanos, eles estão se revelando, assim, grandes criadores de, né? Eu gostei muito de Squid Game, né? Quer dizer, eles estão surpreendendo bastante, né? Mas Ah, eu não conheço muito. Mas, assim, assuntos que são um pouco, que fogem um pouco aí do popularzão, né? É difícil você conversar, tá? É difícil encontrar parceiros, amigos, grupos para você ter esse tipo de conversa. Tem gente que leva isso muito de boa, quer dizer, não exige tanto, não espera tanto das pessoas, quer dizer, gente muito inteligente e que consegue viver bem com isso. Tem outras pessoas que ficam um pouco frustradas, às vezes ficam um pouco frustradas de conviver com o público geral e vão tentar achar outros grupos, né? Quer dizer, tem até grupos aí que tentam se propor, né, a fazer esse tipo de, né, quer dizer, juntar pessoas assim com interesses comuns. Mas, enfim, acaba limitando, tá? Mas eu não uhum. acho que isso seja um problema. Para algumas pessoas é um problema. Para mim é um problema porque junta talvez o interesse em temas um pouco mais complexos com o fato de que talvez, né, a minha mulher aqui poderia confirmar isso, talvez não seja realmente um mala sem Chama ela aí alça, para né? ela. Oi? Chama ela aí que eu vou perguntar Não, para ela ela. está trancada lá do outro lado. É melhor deixar ela para lá, né? Ok, você tem filhos? Pretende ter? Não. Tá, tem alguma. Aliás, assim, isso é uma pergunta interessante, tá? Porque Ah, tanto eu quanto a minha mulher, a gente sempre foi bem resolvido com relação a essa questão. E a gente ficou definitivamente bem resolvido com a pandemia. Quer dizer, a ah. hora, por conta da pandemia, quando a gente viu, assim, amigos, conhecidos, parentes, assim, tendo que se virar para né, administrar as crianças dentro de casa numa situação, assim, de quarentena, né? Foi aquele momento que a gente falou assim, ó, eu acho que a gente tomou a decisão certa, né? Não é para nós, tá? Não é para nós. Uhum. Então, né, nós temos grande dificuldade, assim, até de pensar na ideia e cuidar de outros. A gente não consegue cuidar nem da gente mesmo, né? Então, assim, a gente está bem seguro aí com essa decisão, né? Aham. É, o que você gostaria de poder mudar no mundo? Você gostaria de mudar alguma coisa no mundo? Não, porque eu já quis muito mudar o mundo e hoje eu tenho a impressão de que o mundo não quer ser mudado. Eu acho que, inclusive, um dos grandes problemas do mundo nesse momento, que a gente está passando por essa época assim, de enorme polarização política, etc. e tal, é que todo mundo está querendo mudar o mundo conforme as suas crenças, as suas visões e forçando, né, um determinado estilo de vida em cima das outras pessoas. Então hoje assim eu tenho a impressão assim de que o mundo não quer ser mudado, o mundo simplesmente é o mundo, né? Então eu estava até vendo outro dia, agora eu esqueci o nome do um humorista americano, né, bastante famoso, que ele fez uma vez um número de stand-up dessas coisas assim que vira e mexe, está circulando no YouTube, né? Em que ele falava, por exemplo, da questão assim, questão climática, né, do mundo, né? E ele dizia algo como assim, o mundo vai ficar bem, né? A raça humana é que está ferrada, tá? Então assim, não adianta você que vamos salvar o planeta. Não, o planeta não precisa ser salvo. O planeta já aguentou choque de meteoro, radiação solar, não sei o quê. Não tem problema, o planeta vai ficar bem, né? É a gente, nós humanos, que em algum momento a gente vai, né? Ele até em algum momento ele fala a analogia assim do mundo como se fosse um cachorro assim que de vez em quando resolve se coçar para tirar as pulgas, né? Nós somos as pulgas, tá? Então hoje assim eu passei boa parte da vida pensando em mudar o mundo e em como o mundo Mas o que poderia ser você mudado. pensava em mudar no mundo?
Eu já flertei com várias linhas aí, né? Por exemplo, eu venho de uma família de esquerda, né? Então, assim, do espectro político de esquerda. Eu não sou, né? Mas eu fui criado dentro desse ambiente. Então, eu ouvia, assim, cresci durante a ditadura militar, né? Então, assim, eu ouvia muita coisa, assim, de, não, o mundo tá errado, tem que ser mudado, etc e tal. E isso, obviamente, me influenciou, tá? Obviamente, me Uhum. influenciou. Com o tempo, eu fui amadurecendo, fui enxergando as coisas, eu fui enxergando a verdadeira motivação das pessoas que falavam em mudar o mundo, né? E aí eu fui ficando um pouco cético, vamos dizer assim, né? Então, hoje eu já tenho a visão assim, olha, o mundo não quer ser mudado, as pessoas não querem ser mudadas. Então, neste momento, eu me reservo o direito, assim, do alto da talvez pouca humildade que eu tenho, assim, de dizer assim, olha, eu não mudo nada, né? Tá, aproveita o Qualquer dia, coisa né? que eu mexer no mundo vai ficar pior, talvez, né? Tá. E assim, só para finalizar, você gostaria de deixar alguma sugestão, alguma mensagem para quem está ouvindo? Porque o objetivo desse programa é conhecer as pessoas muito inteligentes, tá? Muitas vezes as pessoas me perguntam, me fazem perguntas que eu falo, olha, eu vou fazer um programa de entrevista e que os meus convidados vão dar essa resposta para você. Você gostaria de falar alguma coisa sobre inteligência, ou dar alguma dica, alguma sugestão? Sim, sim. De novo, assim, vamos partir da pressuposição altamente hipotética de que eu seja uma pessoa muito inteligente e que eu tenha autoridade para falar isso. Muita inteligência é uma bom, mas é um fardo. Então, a pessoa que realmente é muito inteligente, ela tem que estar consciente de que o mundo muitas vezes vai rejeitar, vai repelir ela, né? Porque fica aquela pessoa meio diferente, né? Aquela pessoa que não cai nas mesmas mentiras que todo mundo, né? Então, Tem às outra vezes, convidada aqui querendo derrubar ah, os fios. já estou vendo alguém atrás também, né? É. E então, assim, uma pessoa que de fato seja muito inteligente, né? Ela precisa estar preparada, né? Quer dizer, ela precisa entender que em alguns momentos ela vai sofrer, né? Que ela vai passar por frustrações, que vai, né, talvez ser vítima de coisas negativas aí de outras pessoas, né? De ressentimento, de inveja, de não ser compreendida, de às vezes ser taxada de louca, né, e coisas do gênero. Então, talvez o aviso seria esse, e assim, cuidado, né? Eu, novamente, assim, assumindo hipoteticamente que eu seja uma pessoa inteligente, talvez em algum momento do passado eu tenha acreditado que eu era inteligente, e eu tentei ser não inteligente para me enquadrar socialmente, né? Aquela coisa meio de ser meio burro de propósito, assim. E deu errado, tá? Deu errado, né? Quer dizer, eu acabei Você desagradando a todo mundo. simulava ser burro, é isso? Sim, sim, né? Então, Com que não, idade isso? talvez na pré-adolescência e um pouquinho Tá, na adolescência, só né? para Quer dizer, ter mais. aquela época assim que a identidade está completamente solta, né? Então, tomar cuidado com isso, né? Quer dizer, não expor demais a inteligência a ponto de você não se tornar vítima de ataques, mas Uhum. também não se violentar. Quer dizer, não abrir mão da sua inteligência para você tentar se enquadrar na mediocridade. É difícil, mas a pessoa tem que achar esse equilíbrio aí, né? Entre ela manter a integridade interna e tentar manter algum equilíbrio externo, para não entrar em conflito com o resto do mundo. Ok, então. Muito obrigada pela entrevista. Depois, se você quiser assistir a primeira entrevista, o que eu achei muito interessante, uma das coisas que me fez dar algumas risadas extras aqui, tá? Lembrando sempre que eu não estava rindo de você, estava rindo com você. Isso é uma coisa que eu Mas sempre pode rir de mim, não tem os problema meus nenhum. pacientes, mas porque o primeiro convidado era muito o seu oposto.
Aham. E aí, diversas coisas que você falou, eu lembrava da primeira entrevista, que foi agora há pouco, e eu começava a rir pelo oposto, né? Sim. E é justamente isso que eu quero mostrar, que a diversidade das pessoas inteligentes, porque as pessoas inteligentes, elas não seguem um padrão. Quem leigo no assunto, muitas vezes tem a ideia de que a pessoa inteligente vai ser um cientista e tal, mas a gente tem inúmeras profissões, jeitos diferentes de ser, e coincidiu de serem assim extremos opostos, praticamente o oposto do que você falou. Então, algumas risadas extras foram em função Não, disso. depois eu vou dar uma olhada Depois aqui. vai dar uma olhada que você vai ver e que você vai entender o quanto era o oposto. Eu agradeço muito a sua presença, Não, adorei a eu que entrevista. agradeço o convite. Essas entrevistas depois vão para um canal do YouTube, vão ficar aqui no Facebook, e depois o próximo talvez eu consiga fazer no Instagram, mas você sabe a dificuldade que é, né? Hoje eu penei, sorte que eu tive uma grande ajuda de um amigo para colocar, fazer funcionar tudo, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que tentar. Eu sou do tipo que assim, não, vamos fazer, vamos embora, vamos fazer, né? A gente já estava com esse projeto há muito tempo, você sabe disso, que você foi uma das primeiras pessoas, né, que eu conversei. Participei da primeira tentativa. Isso, você fez o piloto, né? E Aham. agora finalmente está no ar. Eu queria fazer antes que esse ano terminasse, para o ano que vem estar engrenado. E aí eu decidi, eu cheguei à conclusão que o único dia que é possível para mim é o domingo mesmo, e decidi fazer em forma de maratona, né? E vamos ver como é que vai ser. Depois eu quero ver, depois eu vou ficar assistindo lá, vendo assim, nossa, olha o que eu falei, olha o que eu fiz, ai. Isso Mas vai eu te ficar para agradeço. sempre. Agora a gente está marcado aqui. Agora vai ficar. Eu Hum? agradeço demais. E desejo um bom resto de domingo para você, uma boa Não, semana. eu que agradeço a consideração, eu agradeço você achar que eu sou alguém inteligente, alguém acha, né? Mas tudo bem, né? Tô enganando bem. Eu sou especialista, tá? Então tá bom. Eu vou ver se eu acho aqui em algum lugar um documento assinado seu aí. Tá bom. Ok, então, muito obrigada. E até a próxima, até a próxima entrevista, encontro ou qualquer coisa que a gente inventar aí. É isso aí, até a próxima. Até mais. Agora tem que descobrir como desliga. Ah, achei. Quando desligar vai aparecer, que aí tá offline. É. Aí